Bom, aí a gente, eu vou falar sobre alguns desses locais, né, alguns que eu visitei, né, e essas conexões. Então, por exemplo, isso aí, né, eu sempre, quando eu faço minhas palestras, eu mostro essa foto aí. Aí eu pergunto para as pessoas, pessoal, onde é que é essa foto aí? Se alguém chuta aí. Peru. Onde é que é? Não é no Peru. Não é no Peru? Cara, tem... Parece, né? Coisa parecida. Quem lá. já visitou o Peru vai imediatamente dizer, isso aí é no Peru. Eu vi coisa assim lá. Isso aqui é na Ilha da Páscoa. Na Ilha da Páscoa. Na Ilha da Páscoa. Né? Para ver como as coisas têm coincidência, né, entre diversos locais. A Ilha da Páscoa, gente, é uma ilha... Tu foste na Ilha da Páscoa? Sim, eu fui na Ilha da Páscoa. Né? Essas fotos são minhas, né? A Ilha da Páscoa, ela tem esse mistério aí dos moais, né? E eu recebo, toda hora eu acabo recebendo umas coisas pela internet aí, porque agora descobriram que os moais têm corpo. Gente, os moais têm corpo há anos, é só entrar ali e olhar. Mas não estão enterrados? Alguns deles estão enterrados, porque assim, ó, a história é a seguinte, nos anos 60 teve um tsunami ali na Ilha da Páscoa, tá? E foi muito forte, e houve assim a terra toda foi revolta, né? E muitas dessas estátuas foram quase que cobertas, então aparece só a cabeça, mas em alguns lugares, em outros lugares eles estão ali atirados. Gente, a gente tropeça em moai na Ilha da Páscoa, tem por tudo, assim, tá tirado, assim. Mas tem uma história que a pedra não é da ilha, né? Não, a pedra é da ilha. A pedra é da ilha? A pedra é da ilha. Eu mas já tinha ela ouvido uma história assim de... A gente até vê, tem um dos vulcões, né, onde a gente enxerga, a gente vê alguns desses moais ainda sendo feitos, né, eles faziam ali. O problema é assim, né? Com que eles faziam aquilo, né? Eles não tinham ferramentas muito, né, específicas para fazer isso. E esses moais são gigantes, né? Eles são muito grandes. E para carregar isso até a outra parte, tudo bem que a ilha não é muito grande, né? A parte maior da ilha, a ilha é um triângulo, assim, a parte maior dela, mais distante, é 20 quilômetros, tá? Ela é pequenininha. Mas assim, para carregar aquilo ali, numa ilha que só tinha palmeira praticamente, e as palmeiras, tu sabe, tem o tronco delas, ele é mole, ele não é um tronco duro, não é uma madeira dura, né? Então tu utilizaria aquelas madeiras duras, né, para rolar, mas a palmeira com esse peso aí dessas toneladas que tem cada um desses, para vocês terem uma ideia, esse tsunami ele destruiu os arrus, né? Os arrus são esses conjuntos de moais, né? São coisas da religião deles lá que eles tinham. Então o que é um arru? É um conjunto de moais com uma base assim, que eles botam umas pedrinhas, né? E os moais têm chapéuzinho, eles têm um chapéu de pedra também. Bom, o maior moai da ilha é o de Tongariki, que tem 15 moais, 15 moais assim, um do ladinho do outro. E sempre, curiosamente, voltados, olhando para a terra, nunca olhando para o mar. Sempre olhando para a terra. Tem alguma posição solar específica? Não, porque eles estão em diversos lugares e eles estão sempre olhando para a terra. Não é assim, em direção ao sol. Estão de costas para o mar. Estão de costas para o mar, todos eles. Não se sabe por quê. Aí nos anos 80, mais ou menos, os japoneses foram até lá a ilha e ofereceram ao Chile como um presente, assim, não, nós vamos trazer a nossa tecnologia mais avançada e vamos botar esses moais no lugar, porque eles estavam todos caídos por causa desse tsunami que aconteceu. Eles levaram um ano com a tecnologia de guindastes mais avançada que existia na época. E se a gente vai pensar em guindaste é uma coisa física, ele não depende muito de tecnologia, ele faz força, ele puxa um troço. Então, assim, a física é a mesma, né? Não mudou a física. Então, hoje em dia a gente não tem guindaste melhor do que aquele que tinha lá nos anos 80, não existe, é a mesma coisa. Então, eles levaram um ano para botar o arru de Tongariki no lugar. Um ano para botar 15 moais, para vocês terem uma ideia de como é pesado e como é difícil de mover isso aí.
E, inclusive, os chapéus, eles chegaram e botaram uns 2 ou 3 chapéuzinhos nos moais e disseram, chega, não queremos mais, dá muito trabalho esse negócio. Não, daí vão dizer que eles pegaram uma pedra e foram lapidando, né? É isso que vão dizer, né? Não, eles lapidavam lá no vulcão, a gente enxerga, a gente vai lá no vulcão, visita, tem uns que ainda estão meio feitos ainda, né? Eles tiravam aquela coisa gigantesca e atravessavam a ilha inteira para botar em outro lugar, eles tinham que levantar ele ainda. Mas daí vão dizer que é tronco deitado, com água, que não sei o que. Não, mas o tronco deitado, eles só tinham palmeira ali, eles não tinham árvore com lenhosa, com tronco duro. Palmeira, ela se desmancha com aquelas tonelagens ali, não tem como fazer. Uns já inventaram lá que eles iam fazendo assim, que nem João Bobo, né? Mas... não tem como. Cara, os japoneses levaram 1 ano para botar 15 moais com a maior tecnologia. Então eles construíam lá no vulcão porque tinha... Eles construíram porque tinha essa pedra, né? Pronto não. Não, pronto não. Tinha assim a pedra fácil ali do vulcão. Deu para ver que eles estavam trabalhando lá. Estavam trabalhando. Tem uns que estão meio feito ainda, largaram ali sem Aí o mistério é como é que eles trouxeram... Como é que eles carregaram esses negócios para lá. Então se fala que existia algum tipo de onda sonora, ou que eles sabiam fazer algum tipo de, sei lá, de física lá, que a coisa ia levitando, né? Tem uma teoria espiritualista chamada energia vril, que inverte a gravidade. Inverte a gravidade, bom, a gente não sabe. Principalmente pelo seguinte, pessoal, também tem uma outra informação sobre a Ilha da Páscoa que é importante saber. A Ilha da Páscoa ela foi descoberta e o pessoal não teve muito interesse nela, deixaram ela lá assim, o pessoal morando lá, os nativos e tal, né? E aí teve o governo do Peru, isso aí em 1800 e pouco, eu não vou saber dizer certo a data, mas assim, o governo do Peru chegou lá e capturou todos os homens em idade de trabalho e levou para trabalhar na costa do Peru para tirar guano. Guano é aquele é o cocô do passarinho, né, dos pássaros marítimos, e serve como fertilizante. Então é uma indústria que é importante no Peru. E eles levaram todos os caras praticamente como escravos, né? Pegaram todos os caras em idade de trabalho, levaram para o Peru e ficaram só crianças, mulheres e idosos na ilha. E isso, os caras não voltaram. Ficaram lá, morreram lá, porque era um trabalho horroroso, né? Ficar tirando aqueles guanos lá. E então, assim, a civilização, o conhecimento que eles tinham, aquela população pequena que ficou, mulheres, idosos e crianças, ela quase que desapareceu, né? Então, o conhecimento que eles tinham, inclusive a língua deles, a escrita deles, que é o rongorongo, né? A escrita deles, eles sabem fazer hoje, eles fazem, né, para os turistas, fazem umas plaquinhas assim com os símbolos, porém eles não têm ideia do que está escrito ali, eles não sabem mais a língua deles. Eles sabem que tem porque eles acharam um monte de plaquinha lá com essa escrita, mas eles não sabem mais dizer o que é. Então fica muito difícil a gente ter ideia clara do que aconteceu na ilha, porque, né, essas coisas da antiguidade não tem como retornar, eles não têm mais, acabou, não tem nem história contada, porque a civilização deles, né, os que moravam nele, eles quase desapareceram, eles ficaram lá, uma meia dúzia de gente, e depois quando o Chile tomou conta, aí eles tiveram mais condições de sobreviver e tal, e aí aumentou de novo a população, mas eles chegaram quase a ser extintos. Então não existe informação clara, assim, concreta sobre isso aí. Mas uma coisa muito interessante que os estudiosos conseguiram ver é que essa linguagem deles, esses símbolozinhos aí da escrita da Ilha da Páscoa, que vocês viram que é lá no meio do oceano, assim, só tem oceano em volta, né? 47 desses símbolos são exatamente iguais à linguagem de um dos outros locais que tem naquela reta lá, né, que a gente viu, que é o Vale do Indo.
Depois tem ali uma plaquetinha ali com as linguagens, né? com as escritas. 47 dos símbolos são exatamente iguais ou muito parecidos com a linguagem que se usava no Vale do Indo. Né? Aí no Peru. Assim, não, o Vale do Indo é lá no Paquistão. Não. Tu passou antes ali, né? Naquelas linhas. Sim, ali tá. Um deles é esse de Mohenjo-Daro. Tá. Mohenjo-Daro é que era no Vale do Indo. É um dos que está naquela lista, só que ele está lá adiante, lá no outro lado do mundo, cara, lá no Paquistão. O que tem a ver a Ilha da Páscoa com o Paquistão? O Paquistão é a Índia, quase ali. É, do lado da Índia, né? Eu chamo o Vale do Indo, né? Porque tem um rio ali. Tá. E aí na verdade era tudo a mesma coisa antes, né? E tá na mesma linha. Tá na mesma linha, tá naquela linha ali que a gente falou anteriormente. Então o que tem a ver a Ilha da Páscoa com o Vale do Indo? Para ter 47 das letras lá, dos caracteres que eles têm na linguagem deles, são os mesmos do Vale do Indo. Mas tem alguma coisa escrita nessa língua lá na linha de Páscoa? Não, não tem, eles só sabem que existe esses, mas eles não sabem mais escrever na língua. Podia ter uma pista lá, uma parede, né? Não, até tem lá, tem umas plaquinhas, mas vai saber o que é, eles não sabem. Eles mesmos não sabem, né? Então, aí são os que estão mais próximos do vulcão e que foram cobertos, né, pela lama e tal, que deu pelo tsunami. Eu queria ver que perto de uma pessoa, né, só para ter uma ideia. Ah, cara, é muito alto. Eles têm... Nossa, a gente olha assim, ó. Isso aí, quando ele tá inteiro. Mas uma pessoa bate aqui na orelha? Aqui a pessoa bate aqui, assim. Na orelha? Na orelha. É gigante mesmo. Né? É gigante. Ó, então essa aqui é são os 47 símbolos que existem, ó, que são os mesmos que se usa lá nessa civilização extinta também, né? Porque essa civilização de Mohenjo-Daro, ela se acabou, ninguém sabe nada. Ninguém sabe ler o que eles escreviam. Aqui está comparando as letras. Aí está comparando as letras, tu vê que elas são iguais. A da esquerda é do hindu e a da direita é da Páscoa, é isso? Eu acho que... Sim. As mesmas letras, né? Mesmas letras. 47 delas são iguais. Aí tu me explica o que tem a ver a Ilha da Páscoa no meio lá do oceano. E naquela época, né? Naquela época, e o Vale do Indo, que foi uma das primeiras civilizações que existiu na face da Terra. Essa civilização do Vale do Indo, aí até eu falei alguma coisa, né, sobre a civilização, foi contemporânea dos Sumérios, né, para ver como ela é antiga. E ela antes dos Sumérios. Um pouco antes dos Sumérios. E ela é o tamanho dessa civilização, né, o império, né, do Vale do Indo, ele foi maior do que se tu juntar o Egito e a Mesopotâmia. A gente não estuda isso aí, a gente não sabe, né, o Vale do Indo, nunca ouvi falar antes de estudar isso aí. Mas ela foi uma civilização muito importante, ela era maior do que Egito e Mesopotâmia juntos, né? E tem uma característica interessante aí nela, que essas cidades, assim, essa civilização ela acabou assim, de repente, né? E tem na cidade de Mohenjo-Daro, ela tem sinais de uma explosão nuclear, porque eles tinham muitos potes, né? Eles eram famosos, a civilização deles era famosa por fazer potes, assim, que eram comprados por outros lugares. E todos os potes, eles, com o calor, que ninguém sabe por que aconteceu, né? Com esse calor, eles viraram, assim, um vidro, sabe? Quando tu pega barro, né, e tu expõe ele a uma temperatura muito grande, aquela areia que tem junto ali, ela vitrifica. Então, fica uns pedaços de vidro, assim. Então, todos os vasos que tinha na cidade viraram vidro. Existem fotos, assim, dos esqueletos que eles acharam, né? Os arqueólogos lá desenterraram os esqueletos, assim, os esqueletos estão todos caídos e até uns estão, assim, de mão dada com outros, como se eles estivessem correndo ou saindo, sei lá, fugindo. Tá, digamos que tem... E foram calcinados, assim. Digamos que é similar ao que se achou em Nagasaki e Hiroshima. Mesma coisa. Só que em Hiroshima e Nagasaki os corpos foram volatilizados. Se enxerga mais a mancha
do corpo no chão, porque como foi direto ali, né? Isso aí talvez tenha sido um de menor poder, e ainda existe radioatividade. Eles conseguem medir radioatividade nesses então isso aí esqueletos. Né? É antes dos Sumérios e lá perto do Paquistão, por ali. É ali onde hoje e é tem o evidências Paquistão. de explosão atômica. Inclusive eles veem assim, existe até um epicentro, que daí tu pode ver pelas construções que eram de tijolo, tu vê que o tijolo foi queimado de uma direção, e essa direção ela se espalha assim de um centro, né? Tu vê, claramente assim, quem estuda, né, esse tipo de explosão e tal, vê que é uma coisa... Sim, vai por raio, né? Vai por raio. Então claro. ele vai queimando e vai queimando por dentro, assim, né? Então tu vê que é uma coisa que começou aqui e foi se espalhando. Conclusão que se chega, que teve alguma disputa de raças avançadas, né? Alguém estava botando nuclear ali. Alguém deu um probleminha ali. Vou te contar. Então, aqui assim, é o local da explosão. Aí é a cidade onde teve essa explosão. Né? Tinha outras cidades também que foram também destruídas. Né? E os corpos? Os corpos ali, ó. Agonizando. Né? E tu vê assim, tem uns que estão até com a mão, uma criança ali e tal, puxando. Então, assim, parece que eles foram pegos de surpresa e foram calcinados, assim, na hora. Eles caíram ali e ficaram daquele jeito. Que loucura. E isso aí tem radioatividade, né? Quer dizer, não tem explicação, não tem radioatividade nesses corpos, né? E aqui tá isso aqui era um vaso, era um pote de barro e ficou virado nisso aí. Isso aí só acontece quando existe uma intensíssima fonte de calor ali para conseguir virar um vaso, vitrificar ele, né? Ficar um pedaço de vidro. E a radioatividade lá é muito forte? Não chega a ser algo perigoso, mas tem medida. Foi mexido ali, né? E não é natural. Tem resquícios. Tem resquícios, não é natural, porque não tem urânio, não tem nada ali que pudesse mostrar isso aí, né? É nos próprios corpos que tem. É nos corpos, não é no solo? Nos corpos tem. Não é no solo? Talvez no solo também, mas tem, né? onde eles mediram foi nos corpos. Tá?